caros alunos do primeiro ano. Eu já estava aqui falando uma hora, só esqueci de apertar o negocinho para ficar vermelho para gravar, só eu fiquei falando, e eu tava uma hora aqui já, quase uma hora falando, agora gravei bastante, vou poder enviar para eles. Não gravei nada, agora que eu vou começar novamente, né? E toma cuidado, usa máscara se for sair, melhor nem sair, né? Estude bastante, tá bom? Maias, Incas e Astecas. Então vamos falar desses três povos, né? Então, na região da Mesoamérica, né, que compreende o México e parte da América Central, e na região andina, atual Peru, desenvolveram-se três das maiores culturas pré-colombianas: os maias, incas e os astecas, né? Vocês sabem que passaram que a teoria asiática, saiu da Ásia, passou para o Estreito de Bering, chegou aqui no Alasca, que hoje faz parte dos Estados Unidos, né? Então a cultura maia, a mais antiga delas, entrou em declínio até desaparecer, enquanto os incas e os astecas formaram que grandes impérios. Nós vamos comentar, né, um pouquinho de cada um. Vamos começar com os maias primeiro, né, um pouco os maias, que eles, né, os maias. Então a civilização maia é a mais antiga das grandes culturas pré-colombianas, né, com origem que remontam possivelmente no século XVI a.C., né? Então pensa bem, desde o século XVI estendeu-se pelo sul da península da Yucatán, hoje que é atual México, né, e em parte da Guatemala e Honduras. Seu apogeu deu-se entre o século 3 e 9 depois de Cristo. Então pensa bem, né? Desde o século 3 é o apogeu, ou seja, onde estava o quê? Lá em cima, né? Está lá em cima, o que tem o quê? Do século 3 ao século 9 depois de Cristo. Então começa lá atrás e vai o quê? Vai até o século 9. Organização: herdeiros dos Olmecas, né? Tá falando Incas, Maias, Astecas, Olmecas, né? Só que acontece que eles são os herdeiros dos Olmecas, né? Os Olmecas, não, herdeiros do Olmeca, com um dos primeiros povos organizados. Os maias viviam que em cidade-estado independentes. Como vivia o quê? Quando nós falamos da Grécia, né, nós falamos Esparta e Atenas eram cidade-estado, ou seja, cidades autônomas, que controlavam territórios próprios e falavam línguas diferentes. No entanto, estavam confederados na chamada Liga de Maiapã, né, que conseguiu manter o equilíbrio entre as diferentes cidades por aproximadamente 200 anos. Então veja bem, ele conseguiu o equilíbrio durante o quê? 200 anos. E a partir do momento, como que era? Nós vamos falar dos escravos, como que capturava escravos e utilizava também a mão de obra escrava, né? Mas primeiro vamos falar da sociedade. A sociedade era o quê? Encabeçada por sacerdotes e nobres guerreiros. Os camponeses constituíam-se a maior parte da sociedade e viviam nas terras que cultivavam. Lógico, vocês sabem que se nós pegar a nossa sociedade, 90% praticamente é o quê? Não são, são assim, pode ter um tanto no aspecto econômico, mas os 10% que dominam mesmo sempre é 10%, ou até menos que tenha domínio, né? Depois 90%, eu falo aqui, 10% fica com o bolo e os outros 90% ficam a migalha. E em qualquer época, nessa época também o quê? Os camponeses eram pobres, as versões camponeses eram os pobres, e é o quê? A maioria, né? A maioria. Também existia o que? Artesãos especializados e escravos. Geralmente o que? Os escravos eram o quê? Prisioneiros de guerra. Então, prisioneiros de guerra. Então, e vocês vão ver que esses escravos prisioneiros de guerra é que vão ajudar os portugueses. Depois nós vamos comentar sobre isso, né? Então, economia. Então, a economia desde o quê? A família era a unidade social fundamental. Baseava o quê? Na agricultura. Os produtos que é mais cultivado eram o quê? O milho, o algodão, o cacau, né? Chegou a ser utilizado como moeda. Então, o cacau, nas atividades artesanais, destacava o seu trabalho de jarros, tecidos, cestos. Então, voltando um pouquinho no cacau, o cacau era moeda, você pagava as coisas do cacau, porque era negócio, né? Então era o que? De suma importância, né? O florescimento do artesanato possibilitou o que? O próximo comércio com os povos vizinhos. Ele já começa o quê? Comunicar com os povos vizinhos, vender essas coisas tudo para os povos vizinhos. Então, com isso, ok, vai encontrando outras pessoas e vão desenvolvendo mais ainda a sua cultura, né? Desenvolvendo mais a sua cultura. Então,
foram povos, né, muito importantes, né, e eles tiveram o quê? Avanço na ciência, né? Os maias tinham o que? Conhecimento avançado na astronomia, na matemática, na agricultura, né? E a partir do momento na arquitetura, né? Eu estava falando tanto de agricultura que voltou a ideia da agricultura, né? Então, da arquitetura, então eles tinham que um grande elemento, então desenvolveram o que? Uma escrita, né? A partir do momento que desenvolveram uma escrita que só começou a ser decifrada agora, né? Faz pouco tempo, né? No século XIX, depois nós estamos no 21, né? No começo do 21, só isso foi decifrado agora. E pode ver que lá terminou o quê? Já terminou no século IX, né? Então veja bem, né? Só no século XIX que eles vão conseguir o que decifrar. Os ricos sacerdotes utilizavam o que? Um sistema de numeração decimal, né? Empregavam o que? O zero. E suas noções de astronomia permitiram o que? Saber que o ano tem 365 dias, né? E observava o céu a partir de pirâmides e escalonadas, elevadas. Então pensa bem, isso é o que? 365 dias, foi lá. Agora, vocês sabem que o ano, ele não tem 365 dias só, ele tem 365 dias e 6 horas, que a gente pega no saquinho, coloca 6 horas de um ano, 6 horas do outro, 6 horas do outro, 6 horas do outro, que dá 24 horas quando chega o final do dia, né? Então, a partir do momento, quando chega 4 anos, quer dizer, então o primeiro ano você guarda 6, no outro 6, no outro 6, aí no outro dá um ano bissexto. Então, né, 4 vezes 6, 24, né? Então, durante 4 anos vai ter o quê? O ano bissexto. E tem o quê? Aí você fala assim, e na arte? Tem uma evolução tremenda na arte. Talvez os mais construíram o que? Grandes templos e palácios, que eram adornados com ricos afrescos. Então, pensa bem, uma das principais cidades, Tikal, então, das pirâmides, a partir dos templos, palácios, templos, em forma de pirâmides, se destacavam. Eles falavam, faziam os palácios e templos em forma de pirâmides, como tinha no Egito. Como no Egito, pensa bem, eles vivendo aqui e o povo do Egito lá, né? Por isso que tem gente que fala assim, a noção, será que eles vieram de lá, não sei o que, tudo, né? Então as pessoas começam, né, a comentar sobre isso, porque eles tinham também conhecimento das pirâmides. Então, no sítio arqueológico, né, fica o quê? Uma das amostras mais bem conservadas da pintura mural maia. Então, o maia, o quê? Fica as pinturas ali preservadas estão representadas, né, distintos, eles representam que distintos rituais maias, rituais como a apresentação de herdeiro do trono à corte, o sacrifício de inimigos vencidos na batalha, né? Então, realmente, o que? Eles venciam. Então, tinha, logicamente, o lado negativo. Eles venciam a batalha e pegavam com o inimigo, como a partir do momento você pega lá Esparta e Atenas também, ali dedicava a carreira militar, e aqui também eles dedicam. Mas tem também a educação. Só que a educação, vocês vão ver que não é para pobre, não, que lá naquela época já, a partir do momento, o que? A elite que tinha domínio à educação, né? Que tinha direito à educação. Os outros não esquentavam tanto para ajudar os outros a ter, né? O senso crítico, você sabe que a partir do momento que você abre o senso crítico, pode derrubar o de cima. Então a educação eles não deixavam que chegasse muito aos pobres, né? Na Idade Média não chegava praticamente nada mesmo, né? Mas nesse momento, né, eles não deixavam também, e eles tinham o quê? Eles que tinham domínio da educação, quem fazia parte da elite. Então a religião, eles eram o quê? Povos também politeístas, como era o Egito, como a partir do momento você pega a Grécia, eles também eram o quê? Politeístas, né? Então eles têm o quê? Né? Eles tinham Deus de tudo, Deus da chuva, Deus do milho, né? Deus do vento. Em sua honra fazia sacrifícios humanos, danças e jogos, entre os quais se destacou o jogo de bola. Então o jogo de bola eles já faziam lá, só que era de uma maneira diferente, né? Então, de uma maneira diferente, mas então pensa bem que eles também já mexiam com esse tipo de jogos, né? O declínio. Quando os espanhóis chegaram à Península de Yucatán, no século XVI, os maias estavam imersos em um período de decadência que levou à sua dissolução e cujas causas ainda permaneceram bastante obscuras. Então, ainda hoje, tem o que a partir do momento, né, eles estudam ainda, né, ver como que aconteceu todo esse processo, por que eles entram em decadência, né? Tem aquele negócio falando que do calendário deles, que Deus estava, a partir do momento está chegando, alguma coisa assim, quando avista os portugueses. Então tem várias teorias, né, da qual nós não vamos abranger aqui falar sobre isso, mas tem, né, as várias hipóteses. Então, são hipóteses que levantadas, né, guerras entre cidades. Então, veja bem, uma cidade começa a guerrear com a outra, já enfraquece.
disputa interna pelo poder político. Então, pensa bem, um era primo, o outro era primo do outro lado, da esposa, não sei o que, eles queriam o quê? O outro era primo segundo, ou a partir do momento os outros também eram. Então, acontece que eles disputavam o poder, e nem só quem era primo, quem estava por fora também achava que eles que tinham de ter direito ao poder. Então, isso é essas revoltas sociais, invasões, né, de outros povos, e esgotamento do solo também que teve, que isso é o esgotamento do solo, que começaram a produzir menos, que através de secas prolongadas, e isso acabou atrapalhando muito, e acaba os portugueses, né, dizimando esses povos, né, salvo engano, né, que é os que ali os espanhóis, né? Quando eu falo de português é Brasil, né? Lá são os espanhóis, né? Salvo engano, que tem hora que a gente confunde o país, né? Os astecas, origem e organização. Os astecas daí não vão ver dos impérios, as coisas quando que eles vão construir, e eles vão durar bastante, porque eles mexem o quê? São guerreiros, são tudo, né? Os astecas formaram-se um poderoso império, né? No local que hoje é o quê? O México. Eles organizavam-se em uma confederação de cidades, né? Então acontece o quê? Onde morava o quê? O imperador, né? Texcoco, né? As coisas tudo, acontece o quê? Como o povo asteca era guerreiro, sua dominação estendeu-se por 150 anos até sua conquista, que foi por quem, né? Fernão Cortés, né? E ele consegue o quê? Conquistar. Mas o que? Ele estendeu por 150 anos. Não foi fácil ganhar deles, não. Eles eram o quê? Povos guerreiros. Então, veja bem, né? Graças a essa organização militar, os astecas construíram um império que abrange 500 cidades e 15 milhões de habitantes. Então, veja bem, então eles eram o quê? Era povo, e realmente, se não fosse no início, se eles guerreassem direto com os espanhóis, eles teriam ganho a batalha. Só que chegaram tudo, conversando, tentando arrumar amizade. Depois que os portugueses foi tentando, os espanhóis começaram o quê? Aí que os espanhóis começaram a querer o quê? Colocar sua autonomia, né? Então, até que com isso, eles já estavam o quê? Já estavam ali e já tinham os espanhóis já tinham penetrado ali. Agora, vocês vissem na hora mesmo que fosse tomada, vocês lutassem logo no início, praticamente o quê? Eles teriam ganho dos espanhóis, né? Então, que jeito que era a sociedade? O imperador asteca tinha o quê? Poder ilimitado. Então aqui, você vê como fosse uma monarquia absolutista, né? Vocês sabem que o poder ilimitado até só que, né? E o poder, quando é falado do império ou monarquia, ele é vitalício e hereditário. Governa até o final da vida e passa de pai para filho, né? Então tem isso aqui. E tinha os sacerdotes e os guerreiros, né? Principal apoio imperial. Então era o apoio do imperador. Então as camadas sociais mais influentes, os artesãos, né? Agricultores, os servidores públicos também existiam na época, né? Formavam que a maior parte da população. Logicamente vocês sabem disso. Aqueles que estão lá em cima é minoria, continua hoje em qualquer país do mundo, sempre o que? A minoria, só que tem países que a renda per capita é mais bem distribuída, então as pessoas têm uma boa condição de vida, e outros o que acontece? Já não tem tanta condições de vida e isso fica, né, um pouco difícil, né? Então isso fica um pouco difícil. Então acontece, né? E a sociedade, né, a sociedade asteca valorizava o que? A guerra, e era por meio dela, né, que os pobres podiam o que? Ascender socialmente, né? A bravura demonstrada em combate, em conflitos, as coisas, tudo o que acontece. Com isso, eles poderiam o quê? Eles poderiam ser importantes à sociedade. A bravura demonstrava que em combate, uma recompensa em títulos, em terras, e escravo ganhava tudo, e títulos. Então ficava o quê? Uma pessoa, né, com status social, né, muito forte. A economia. As cidades astecas funcionavam como grandes centros de troca nos mercados. Era comercializado produto agrícola, carne, vestimenta, utensílio em geral, né? A moeda era o quê? A semente de cacau, cujo produto, o chocolate, era valorizado e era considerado bebida dos deuses. Então, pensa bem, quando ele fala cacau, era de
suma importância, o cacau. E hoje também, você não gosta de chocolate, essas coisas, tudo, eu não ligo tanto, mas minha esposa, meus filhos adoram, né, o chocolate, essas coisas. Então, a educação era o que muito importante para os estratos sociais superiores. Só quem estava lá em cima que tinha acesso à educação. Então não eram todos que compreendiam a religião, história, música, bem como ler e escrever. A sociedade azteca desenvolveu uma espécie de escrita pictográfica. Os astecas dedicavam o quê? A astronomia, tendo determinado com grande precisão a trajetória do Sol, da Lua, a previsão de eclipses. Então, até só que eles tiveram, né, a partir do momento, o quê? Um grande avanço nesse aspecto, né? A observação dos céus lhe permitiu também o quê? Prever as geadas, estabelecer a característica do vento, essas coisas tudo, o que era bastante útil para a agricultura, né? E do bem-estar de quem? Do imperador, do império, né? A partir do momento que eles se preocupavam, né, nem com toda a população, eles se preocupavam o quê? Mais com a elite, né? Os astecas, né, a religião deles é o que? Incorporava a sua religião vários deuses, deuses de povos conquistados. Então os astecas incorporaram que a sua religião conquistava os deuses, os povos, eles colocavam que pegava também os deuses que tinham aqueles deuses e também incorporava, né? Eles incorporavam aos seus deuses também. Os deuses que mais cultivaram eram o que? Serpente de Brunma, né? Criador da terra e das pessoas, Deus do sol, da guerra, aos quais ofereciam sacrifícios humanos. Então eu quero o quê? E esse que era o processo. Então por que houve a queda do império? Então, apesar das prosperidades que ele teve, os povos dominados pelos astecas ficaram o quê? Descontentes. Eles eram dominados, os astecas dominavam aqueles povos e estavam descontentes, porque quem era trabalho braçal, sofria, tratado com escravos, eles o quê? O que eles vão fazer? Estão revoltados. Então o suporte da economia do império é o quê? Era o recolhimento de impostos dos povos vencidos, e ainda o quê? Pegava os impostos do abadilamento dos povos vencidos, recolhimento dos povos vencidos. Aí você fala assim, mas peraí, eles não eram escravos, eles não ganhavam nada. Mas muitos deles, eles colocavam o quê? A partir do momento, eles colocavam para trabalhar lá, e aquele que aí cobrava tanto de imposto. Aí fala assim, tanto de imposto, tudo que ele fazia era para pagar impostos. Então, era o quê? Era escravidão. Era escravidão, tudo. Eles trabalhavam, tudo que ganhava tinha que dar. E tinha que trabalhar direto, não poderia, tinha que trabalhar direto. Então, tudo que eles arrecadavam ali, eles tinham que era para pagar impostos. O povo vencido tinha que pagar os impostos. Era o quê? Era escravo de guerra, né? Então, prática que, aliada aos sacrifícios humanos, fez com que os astecas fossem o quê? Odiados. Eles eram odiados por esse povo. E ao mesmo tempo ele era o que? Temidos. Então pensa bem, né? Pelos povos que? Submetidos. Os povos submetidos, eles eram o que? Eles odiavam eles. Mas eles tinham medo também de enfrentar eles, né? Os povos que eram conquistados tinham medo. Mas quando viu Fernão Cortés, ele vai o quê? O Fernão Cortés vê se eu posso conseguir o apoio dele, porque eles já não gostam deles. Então você gosta o quê? Puxou. Ele conseguiu o quê? Contou com o apoio dessas populações que o aliaram, né? Eles aliaram o quê? Aos conquistadores. E conseguiu dominar o Império Azteca em apenas 3 anos. Então, bem, se eles tivessem tratado bem aquelas pessoas, talvez não teria acontecido isso. Mas acabou acontecendo. Então, né, o Império, né, Aztecas passa a ser dominado, né? E daqui um pouquinho eu vou gravar para vocês os Incas, né? Os Incas, porque eu acabei descarregando o celular, porque eu falei quase 1 hora, só que não estava gravando, estava branco aqui, eu não prestei atenção, né? Então depois que eu vi, eu falei, nossa, não gravei, não foi nada. Então agora eu só gravo das Aztecas, aí eu já envio para vocês ouvir. E desejo a vocês tudo de bom. Desculpe se eu não estou acostumado
a dar aula online, essas coisas tudo, né? Eu tenho meu jeito de ser, de agir, então eu tentei gravar da melhor maneira possível, né? E eu já estou acostumado com vocês também, então por isso eu poderia não gravar, só mandar matéria escrita, mas eu gosto de gravar, eu gosto de ter um certo relacionamento, conversar com vocês, trocar ideias. Se eu não estou na sala de aula, né? Então, até essa aqui a gente tem que ter essa amizade, né? Eu tô aqui com a minha família, eu também não tô saindo de casa, que realmente eu tenho medo porque eu tenho filhos, tenho tudo, tenho esposa, você não quer perder a família sua, né? Mas por aqui nós vamos comunicando até na poder estar na sala de aula, né? E desejo a vocês tudo de bom e pretendo que Deus quiser quando voltar, todos nós estamos de volta, tanto vocês como os nossos colegas professores, né? A diretora, a coordenação, todos eu quero que Deus quiser que estejam de volta, que são pessoas maravilhosas e uma escola, né, maravilhosa, que é essa escola que eu gosto demais, né? Pode ver que eu, né? Então é esse que